deixa eu te falar como que eu leio essa coisa, Nicolas Michele de um lado, Flávio Irmãos do outro, e aí eu quero ouvir o que você está lendo. Tá. Inclusive porque você traz um pacote de conhecimento que é mais do que o meu. A respeito daquele... Não, você conviveu com os caras por um ano. Então tem uma coisa de uma sensibilidade, inclusive... Eu estava no Rio Jordão quando o Bolsonaro foi batizado, que tem aquele meme. Eu estava no Rio Jordão do lado. Então... Tem uma coisa ali de... Mas Deus me ajudou a eu não aparecer na filmagem. Deus não só. A Gabriela, que era a nossa assessora de imprensa, não filmou. Obrigado, Gabriela. Primeiro, me parece evidente que por um lado, uma disputa de legado, entendeu? Estão antevendo o Bolsonaro ser escanteado como líder dessa direita e está todo mundo tentando mapear quem que vai assumir o lugar. E todo mundo, evidentemente, quer esse lugar. Isso. Em paralelo, tem uma disputa nítida que se o Tarcísio fosse o candidato, a Michele ia ser o vice. Era para isso que o Valdemar estava trabalhando dentro do PL. E esse era o cenário, primeiro, que as pesquisas mostravam o Tarcísio claramente como um candidato muito mais forte do que qualquer um com o sobrenome Bolsonaro e tudo mais. Indiscutivelmente uma chapa forte. Sim. Eu acho que ia ser uma chapa muito difícil para o Lula. Eu não acho a mesma coisa de qualquer chapa com o Flávio, mas enfim. Então tem uma frustração ali da Michele que eu ia ser vice-presidente da República. Que é uma... Agora, independentemente disso, tem um troço que o que as pesquisas, embora não tenha nenhuma pesquisa pública mostrando isso ainda, as pesquisas privadas já estão mostrando que passou de 50%, passou com algum conforto de 50% dentro da sociedade a vontade de fazer o impeachment de um ministro do Supremo. E o motivo disso é o Banco Master, não é anistia. Então, para um camarada como o Nicolas Ferreira, o que o Nicolas precisa? O Nicolas precisa de duas coisas. Um, se eleger deputado federal. Dois, se eleger deputado federal elegendo um cacetão de outros deputados federais por Minas Gerais. Ou seja, ele precisa ter ali uma votação de 400, 500, 600, 700 mil votos em Minas, que é um baita de um feito. Mas em Minas é possível e o trabalho do Nicolas tem que ser isso, porque quanto mais deputados ele elege, se ele se tornar nessa eleição o maior eleitor de deputados do país, o que eu acho bastante plausível, se o Nicolas faz isso, ele chega no Congresso Nacional no ano que vem com uma quantidade abissal de poder. E para o Nicolas fazer isso, ele tem que martelar em quê? Ele tem que martelar nas pautas que atraem voto de direita. E as pautas que atraem voto de direita hoje são não só direita bolsonarista, de direita em geral, e até um bom pedaço do centro, são um, impeachment de ministro do Supremo, e dois, prioridade para o Toffoli. O Toffoli na direita ampla, o Toffoli é o alvo principal, porque ele é o que está mais em evidência, porque ele é o cara que assumiu esse caso e saiu para encobrir, saiu para... enfim. Então, na cabeça do Nicolas, estrategicamente para o Nicolas, essa é a prioridade. Para os Bolsonaros, a liberdade do Jair é a prioridade. Não é a prioridade do eleitor. Não é a prioridade do eleitor de direita. E eles vão ter muita dificuldade, e aí, estrategicamente, eles acham que eles têm que poupar o Toffoli. Por quê? Porque ali na frente, o Flávio Bolsonaro se elege, o Supremo vai decidir se a anistia é constitucional ou não. O Toffoli é exatamente o perfil de ministro que é perfeitamente capaz de fazer uma aliança ali e dentro do Supremo negociar. Não, vamos deixar rolar a anistia do Bolsonaro, etc. Bolsonaro em casa, abraçou e tal. Exatamente, quer dizer, então antagonizar com o Toffoli
Não é só essa coisa de, não queremos fazer um impeachment esse ano, porque essa é a coisa pública que eles estão falando. Não queremos um impeachment esse ano porque o Lula vai indicar. Gente, nada. Imagina, Lula indicou o Messias está ainda em banho-maria e não foi avaliado. Não é porque... o Senado não vai fazer impeachment de ministro do Supremo esse ano. E se fizer, não é como se o Lula fosse conseguir indicar um ministro do Supremo. Não vai conseguir, não está fácil o Messias, que vai para o lugar do Barroso. Então, o problema deles não queremos fazer um impeachment esse ano, o Toffoli é um aliado dos Bolsonaro. E a gente não sabe, de novo, o quanto que o Flávio lá com o negócio do BRB que financiou a casa dele, quanto que o Flávio está metido na coisa do Master ou não. Quão profundo, por que o Flávio evita esse assunto. Então, meu ponto aqui, essencialmente, as pautas são diferentes. As pautas que interessam a ambos os grupos são diferentes. E, de certa forma, para a Michelle, que vai ter uma eleição bastante facilitada para Senado por Brasília, pelo Distrito Federal, a Michelle, eu tenho a impressão que não está nem aí para a família Bolsonaro. Ela quer faturar politicamente e se gabaritar para ser uma liderança o mais forte possível na direita, ali na frente, para além do Bolsonaro. Vai querer ser Evita do Bolsonaro, sei lá o que ela vai querer ser. Quer dizer, no fim das contas, o que eu estou dizendo aqui, Alexandre, minha impressão é que esses dois grupos, Nicolas Michele de um lado, Flávio Eduardo Carlos do outro, Tarcísio, esses aqui estão olhando para a liderança pós-Bolsonaro e estão olhando para os seus interesses, que não são os mesmos da família do núcleo forte pai e filhos. Você levantou tantas questões, né? Eu lembrei de um ditado de caipira que diz, né, o que a formiga pensa quando ela sobe em cima da jaca, que é por onde eu começo. Né? Mas, enfim... Não, claramente eles têm agendas totalmente diferentes por motivos que eu acho que são relativamente fáceis de entender. Eu vou puxar para um terreno que nós dois gostamos e estudamos bastante, que foi o integralismo. Né? Você escreveu um livro sobre isso, que eu adorei, um ótimo livro, e já li bastante sobre o assunto, é um assunto que eu acho fascinante também, para entender um pouco até da dinâmica, das raízes da dinâmica desse radicalismo de esquerda brasileiro, de direita, brasileiro. Né? Exatamente. E o integralismo, na prática, morreu junto com o Plínio. Né? Houve, claro, tentativas nesses últimos 50 anos de tentar quem é que pegaria o integralismo pós-Plínio e ninguém. Né? O movimento morreu. Porque era um movimento muito personalista e muito ligado à imagem do Plínio e um movimento que tinha, na sua essência, uma coisa messiânica, uma coisa da figura do líder muito ligada. Então, o bolsonarismo mais... Fascismos são assim, né? Oi? Fascismos são assim, né? De certa forma, sim, exatamente. Tem muita figura do líder, do caudilho e tal. Mas também, na Argentina, o Perón era assim. Quer dizer, você tem... O Getúlio. O Getúlio, nós. Então, assim... Além do que, isso é uma coisa que eu já ouvi nos círculos bolsonaristas, que é o seguinte, os filhos dele, eu já ouvi essa frase, eu achei uma frase interessante, que é o seguinte, os filhos dele nunca tiveram um voto na vida. O que quer dizer essa frase? Todo mundo que vota num filho do Bolsonaro está votando no Bolsonaro. Uhum. Como ele não pode se candidatar a 20 coisas ao mesmo tempo, ele tem que preencher outras vagas com filhos. Entendeu? Mas alguém que votou no Jair Renan para vereador de Balneário Camboriú, sabe quem é esse menino? Você sabe reconhecer ele na rua? Provavelmente nem sabe. Se ele passar na rua, sabe quem ele é. Mas ele é filho, ele inclusive se chama Jair, né? E é filho do Bolsonaro, é o suficiente para o eleitor de Balneário Camboriú falar, é ele, vamos embora. Então, assim, esse lado da família que tem o sobrenome Bolsonaro está lutando pela própria sobrevivência porque sabe que a sobrevivência política deles depende 100% da sobrevivência do mito do pai.
estando ele preso, estando ele vivo ou não, solto ou não, mas a manutenção da ideia de que a direita brasileira é o Bolsonaro, é tudo a mesma coisa. Se você for olhar agora nas redes sociais, por exemplo, dessa manifestação que está marcada, você já tem esse debate. A manifestação é pela anistia, pelo 8 de setembro, tem 1000 pautas, ou é pela prisão domiciliar do Bolsonaro. Claramente você já vê essa batalha nas redes sociais, porque isso são agendas diferentes. Você tem um eleitor que é ideologicamente de direita, que tem, ou que não é petista, ou que não concorda com algumas pautas da esquerda, a ponto de não votar na esquerda, e você tem o eleitor desse messianismo bolsonarista. Então são agendas diferentes, por quê? Porque você tem os filhos, basicamente os filhos do Bolsonaro, e quem é diretamente ligado a eles. Um Gilson Machado da vida, entendeu? O Hélio Negão, que eu esqueci o sobrenome dele, Lopes. Lopes. Negão. Isso. Mas ele fala... Hélio Bolsonaro. Hélio Bolsonaro, inclusive, né? São figuras que a gente sabe que não duram 2 dias depois do desaparecimento do bolsonarismo, né? Então, eles estão ali lutando pela própria sobrevivência, né? Já Tarcísio, o PSD que você trouxe algumas vezes, que eu acho que o eleitor de direita não associa diretamente o PSD à direita. É um partido que tem ministérios no governo, que está ali, essa coisa centrão, meio amorfa e tal. Enfim, então eu nem vejo essa ligação direta. Quando eu converso com alguém de esquerda, na hora, o PSDB, o centrão é de direita. Assim, mas é engraçado, a percepção da direita não é essa. Né? Que o centrão é essa coisa ali amorfa, que está ali para o que vier, entendeu? O mesmo Michel Temer, que muita gente associa à direita, foi vice da Dilma, entendeu? Então, assim, para o eleitor de direita, a coisa não é tão centrão igual à direita. Né? Isso na cabeça de metade do país, vamos dizer, não é tão clara assim essa associação. Agora, você tem claramente no Tarcísio, em alguns desses nomes que você levantou, até na própria Michele, porque os filhos do Bolsonaro estão deixando claro para a Michele que ela não é nem parente, entendeu? Estão deixando claro que dizer, olha, você está aqui porque você é uma agregada, você é esposa do nosso pai, você é a 3ª, 4ª, 5ª esposa dele, mas parente de sangue somos nós. Isso é uma coisa interessante. Você acha que o movimento de afastamento não é da Michele e é dos filhos? Claramente. Interessante. Claramente. Entendeu? Isso não era claro para mim, não. Claramente. E principalmente de Eduardo, do bolsonarismo da Flórida, vamos dizer assim. Entendeu? Tem uma coisa que o Léo Pimentel sempre fala, que não é que o Bolsonaro confie na própria família, ele confia no próprio DNA. Sim. Então é isso, né? Os filhos também são desse jeito. Eu fiz um comentário longo uma vez lá no UOL, até explicando, falando daquele movimento Sangue Solo, que é um movimento Volks, que é um movimento alemão do século XIX, e eu falo que o bolsonarismo é muito sangue solo, né? É muito o patriotismo geográfico, né? Não cultural, mas geográfico, e essa coisa de quem tem meu DNA, quem é meu filho. E a esposa é isso que você falou, já teve 3, 4, vai ter uma próxima. Ela tem uma agenda própria, né? Ela tem claramente uma agenda própria, né? Vocês vão lembrar que tudo isso começa, por exemplo, lá no Ceará, que eles conversam lá no Ceará para ter uma associação com o Ciro Gomes, e a Michele diz, não, peraí, mas isso, como um homem que xinga meu marido ali foi uma declaração de independência, todo mundo leu, independente da primeira camada ser uma briga específica sobre algo do Ceará, uma coisa paroquial ali, mas a briga não era essa, ali ela viu, e ela mostrou inclusive que ela tem sensibilidade política para ter esse faro da oportunidade, que ela viu, opa, agora é a hora de eu marcar uma diferença. Aliás, ela parece ter mais sensibilidade política do que os filhos, né? Muito mais, não tem nem comparação. Mais carisma também. Não, ela é um talento político. É bem impressionante. Para mim, uma surpresa, tá? Eu achei que era uma... Porque eu dirigi a comunicação da Câmara Municipal do Rio no século passado. E por conta disso, eu convivi com Rogéria Bolsonaro, que era vereadora. Sim. Zero sensibilidade política, zero... Tipo, uma pessoa absolutamente... certamente tem seus talentos, não estão na política. Ela estava ali para ocupar um mandato em nome do marido. Era uma coisa assim. E eu, talvez, por conta desse contato... acabou sendo substituída pelo Carlos, né? Aquela famosa história. Exatamente.
Mas não parecia uma pessoa muito interessada em ser vereadora também não, tá? Era uma pessoa... Tá cumprindo uma tarefa. E não tinha nenhum interesse em nenhuma pauta, em nenhum discurso. E vou te falar, para surpresa de muita gente, até os filhos, antes de entrar, eu convivi um pouquinho, pegando um pouco essa época, eu senti que os filhos, eles eram empurrados pelo pai para a política. É claro que depois que você entra, você sente o gosto do poder, de ter assessores, de ter carro, de ter isso, ter aquilo outro, aí você toma gosto, né? Mas antes, a possibilidade, quando você está fora da política e o teu pai está dizendo, não, vai lá, se candidata e tal, eu senti em todos eles até um pouco assustados. Por conta dessa minha experiência do século passado, reitero, com a Rogéria, que é a primeira mulher e a mãe dos 3 filhos mais velhos, né? Eu tinha ficado com a impressão que o Bolsonaro era aquele cara que gostava de ter uma mulher troféu, entendeu? Mas mulher que ficasse quieta e no lugar dela, tudo mais. Até porque na cabeça dele eu acho que é isso mesmo. Eu achava que a Michelle era isso. Ela não é. Ela tem personalidade própria, ela tem talento político e ela quer. Eu não vou entrar no mérito do que ele tinha na cabeça ou o que ele tem na cabeça, mas assim, que ela claramente... Por impressão minha e à distância. Mas eu digo o seguinte, mas que ela claramente ela é inteligente o suficiente para quando quer parecer a dona de casa, ela aparece também quando ela quer virar personalidade política, ela também vira uma chave. Do ladrão. Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política, e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.